Provérbios 27, verso 19. Provérbios 27, verso 19. No domingo passado, nós introduzimos ao conceito de cosmovisão cristã. Hoje nós estaremos dando continuidade, né, ao que foi falado no domingo passado, né, sobre a questão de cosmovisão. Né? O que seria uma cosmovisão? Provérbios 27, verso de número 19. Provérbios 27, verso de número 19. Não, minha tradução é um pouco diferente, talvez, da maioria, tá? A tradução é Nova Almeida atualizada. Tem um pouco de diferença, tá? Porque é uma versão mais atualizada, ela forma uma memória bem mais fácil. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Estarei lendo de novo. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Meus irmãos, como eu já disse, na semana passada nós tivemos uma introdução, né, a esse conceito. Hoje nós estaremos encerrando que seria essa introdução. E é interessante o que Salomão vai dizer nesse texto, no verso 19, porque ele vai fazer uma análise importante de como, nesse contexto aqui dele, não havia espelho, né? Então, as pessoas usavam normalmente a água, né, para refletir, né, ou para se ver, né? Então, as pessoas se olhavam através da água, né, e viam como estavam e etc. Da mesma forma, ele vai dizer que o coração reflete o que a pessoa é. Então, na semana passada nós falamos, né, de Cristo ser Senhor de toda a realidade, né? Então, Jesus, ele é aquele que é soberano sobre a realidade. Então, a cosmovisão cristã, né? O que seria uma cosmovisão? Cosmovisão seria a visão de mundo, né? Então, a visão de mundo cristã é uma visão onde Jesus é Senhor. E quando nós vamos falar do homem, do ser humano, nós temos que ter uma coisa em vista, né? A questão do coração, né? O coração, né? A sede da alma, para alguns, né? O termo não deve nos dar a impressão de que a cosmovisão funciona apenas como uma lei, né? Significado da vida, que nós estamos meramente, mas em primeiro lugar, um comprometimento do coração. Ela é usada pela Bíblia Sagrada para se referir ao aspecto mais fundamental do ser humano, que define a sede da personalidade humana e até mesmo dirige e molda todas as nossas ações. Portanto, o conhecimento de cosmovisões permite o maior entendimento de nós mesmos e das demais pessoas. Então, quando nós falamos de coração, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando de um comprometimento também do coração da realidade. O compromisso que nós temos conosco mesmo. Não temos como lidar com a vida, no dia a dia, no cotidiano, sem isso, sem esse comprometimento. Essa coisa que está agarrada nas coisas. Então, cosmovisão não seria uma perspectiva que nós temos a partir da alma, a vontade humana. Isso é muito importante para nós conhecimentos. Tendo em vista que nós falamos sobre o Senhor de Cristo, nesse momento nós falaremos um pouco sobre a identidade que o homem tem. Quando nós falamos do coração humano, quando nós vamos falar do homem, né? O texto de Gênesis 1 vai falar muito bem sobre isso. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus está dando uma identidade ao homem. O que vemos aqui é que a identidade humana, ela só tem sentido, o homem só tem sentido e significado quando ele está conectado a Deus. Sem Deus, o homem está abandonado. É até isso que Paulo vai afirmar, né, em Romanos 1, a partir do verso 18. Então, quando nós vamos falar do coração humano, nós temos que falar a partir da pessoa de Deus. Porque nós vamos falar da vontade humana.
Só que o homem só consegue realmente entender essa realidade, a realidade da vida, quando ele parte de Jesus, do próprio Deus. Então, essa situação, essa questão, né, de cosmovisão, seria a forma como nós vamos lidar com a família, como nós vamos lidar com o próximo, com as pessoas ao nosso redor, com toda a realidade. Lembrando que na semana passada, né, nós falamos um pouco sobre isso, né, que a igreja, desde o final do século XIX até o século XXI, né, nos nossos dias, a igreja se prendeu a duas coisas, né, que seria um debate moral e um debate espiritual, abandonando assim os demais meios sociais. A igreja se prendeu a coisas que não necessariamente, né, ou só isso, formula a nossa espiritualidade. Faz parte da nossa perspectiva de mundo. Lembrando, nós falamos que Jesus Cristo é Senhor de toda a realidade. Então nós temos que ter entendimento disso, né? Principalmente de como nós vamos lidar com a nossa própria vontade, com quem nós somos. Então aqui nós temos uma coisa muito séria, né, e importante se observar. A questão da identidade, né? O homem não consegue se entender sem Deus. Sem Deus nós não compreendemos quem somos. E como nós vamos lidar com o outro. Porque sem Deus, qual é o motivo de eu ter misericórdia e graça? Sem Deus, qual é o motivo de eu lidar com o outro com amor? Não tem motivo. Se Deus não existe, a vida é um absurdo. E se ele não existe, tudo é permitido. Cada um faz o que quer. A humanidade está abandonada. Então, essa questão da cosmovisão é muito importante, principalmente nos nossos dias, irmãos. Nós não passamos a semana dentro da igreja, nós passamos a semana no mundo. E o mundo está um caos. O mundo moderno está um caos. Porque vemos diversas perspectivas, né, de mundo, etc. E principalmente nós não conseguimos, né, conversar com muitas pessoas, né, porque elas dizem que argumento religioso não vale, como se o dela não fosse religioso. Aqui está uma das coisas mais importantes de nós observarmos. Quando Deus cria o homem, ele põe no homem uma semente religiosa, traduzindo, todo homem é religioso. Toda perspectiva de mundo, o ateu, o agnóstico, todos esses homens, todo homem que vai falar, principalmente contra Deus, etc., esse homem é religioso. Ninguém está isento de ser religioso. Porque nós fomos criados para isso, para amarmos a Deus. Isso é o homem religioso. O homem que foi criado em imagem e semelhança de Deus foi criado para amar. Ainda que nós estejamos caídos em Adão, nós não perdemos essa semente religiosa, essa vontade de amar, de olhar e buscar alguém, algo. Então, isso é muito importante, né? E aí surgiria a questão da identidade, né? A questão da semente religiosa. Então, o homem tem que compreender agora quem ele é, a partir dessa identidade. Só que o homem, por estar caído em Adão, ele vai criar ídolos, né? O principal ídolo do homem é quem? Ele mesmo, o ego, né? Como ele se enxerga, como ele enxerga a realidade. Então, ele enxerga a realidade a partir de uma perspectiva, a partir de uma visão míope, que vê pouco, ou que vê quase nada. Então, o homem não consegue entender as coisas, não consegue enxergar a realidade como ela é. Aqui está um problema central e crucial do homem. O homem foi criado para contemplar as coisas. O homem foi criado, posto, né, principalmente no capítulo 2 de Gênesis, né, diante do cosmo para dirigir culto. O culto, né, que é dado a Deus, a partir de toda essa realidade. Então, nós não podemos limitar, né, a nossa vida religiosa a questões morais ou a questões espirituais. Nós temos que entender o todo. Quem criou o todo foi Deus. E esse é o chamado que o cristianismo tem, desde o seu início, de enxergar toda a realidade a partir de Jesus. Nós falamos um pouco disso à luz de Colossenses 1. O apóstolo João também vai falar isso no capítulo 1 também, né? E esse texto é bem interessante porque ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre quem o homem seja. A questão da vontade humana, o coração do homem. Nós não podemos jamais separar a nossa religião de princípios para lidar, irmãos, com economia, com trânsito, a forma como nós vamos nos portar diante dos outros. Toda a realidade, quem criou foi Deus, irmãos.
Então nós devemos enxergar toda a realidade. Aqui está a questão. Ter um compromisso de coração. Nós precisamos entender que o cristianismo é um compromisso em lidarmos com a vida. Nós não podemos abandonar isso. Nós não podemos abdicar disso. E aí nós vamos lidar com economia, sabe? Com a perspectiva que um ateu tem. Não, se tiver hoje tem, se não tiver amanhã não tem. Que isso? Isso é absurdo. Então nós precisamos compreender essa situação. Então o homem está buscando, né, alguém ou algo. Primeiramente ele enxerga a partir dele mesmo, né? Só que ele estando cego, ele não consegue enxergar. E aí ele tem um problema. Qual o problema? O homem abusa das coisas. O homem não consegue ter graça e misericórdia. O homem não consegue amar. Diz para o homem, vai amar, e ele, mas por que eu tenho que amar? A mãe que está na comunidade está espancando o filho. Só que ela não entende o que é amar o filho, entende? Ela não entende. Para ela está amando. Entende? Na cabeça dela ela está amando. Quando você chega para um homem ricaço, né? Um homem rico, e ele passa a semana toda no trabalho, toda aquela situação, final de semana ele sai, bebe, faz tudo o que ele quiser. Você chega para ele e fala, vai amar, filho. Vai se ocupar com alguém, vai dar amor, vai receber amor, vai viver. Isso é viver. E esse homem vai virar você e falar, mas por que eu devo amar? Por que eu devo dar amor? Não tem motivo. Então, sem o senhorio de Cristo no nosso coração, não há por que amar. Não há por que olhar para a realidade, olhar para as pessoas e ter misericórdia. Não há por que de nós vivermos de forma a respeitar o outro. Sem Jesus não há respeito. Porque ninguém consegue controlar a sua vontade, entende? Se ninguém controla a sua vontade, por que você deve respeitar o outro? Está dando vontade de dar um tapa em alguém, dê um tapa. Está dando vontade de atropelar alguém, atropele. Então, toda a teoria moderna ela é muito bonita. Só que ela, quando nós vamos aplicar isso à vida cotidiana, o que serve? Para nada. Porque você não consegue olhar o outro como co-igual, entende? Aquele que contém mais semelhança de Deus. Aquele que deve ser amado. Entende? Então, se ele não tem mais semelhança de Deus, qual o motivo de eu respeitar ele? Qual o motivo de olhar para o vizinho, entende? E conseguir ter misericórdia dele? Nenhum. Então, nós precisamos entender, irmãos, que quando nós vamos falar disso, nós estamos falando de um compromisso que o coração tem. Que o nosso íntimo tem. A base da nossa convicção. Então, nós precisamos enxergar a realidade, né, a partir da pessoa de Jesus. Nós precisamos lidar com as coisas de outra forma. Não da forma como os demais homens estão lidando. Porque eles não sabem. E eles não entendem as coisas. Entende? Essa é a situação. Jesus é a única luz. Eu sou a luz do mundo. O mundo não tem outra luz, entende? Não tem clareza. Não, nada fica óbvio sem Jesus. Nada fica claro. Tudo fica sombrio, escuro. Mas muito bem assim, não. Então você vai relevando. Eu deixo a vida me levar. Você não tem porquê estar aqui. Você não entende o porquê você está aqui. A sua existência ela é nula. Você não consegue olhar para a vida e encontrar sentido. Fala, cara, encontrei sentido da vida. Agora por que eu amar? Por que eu viver? Agora eu vou viver, eu vou, sabe, prosseguir. Então, sem Jesus, você anula todas as coisas. Principalmente o conceito, né, que é base lá para a sociedade, família. Não há por que ter pai, não há por que ter mãe, não há por que, sabe, ter um se subordinar ao outro, sabe, amar. Sabe, aquele amor mútuo, entende? Onde ninguém se sente pesado em fazer as coisas do lar ou coisa parecida. Quando Jesus não habita num coração, irmãos, tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é complexo, tudo é muito... O problema do homem é encontrar satisfação. Então, principalmente o homem moderno, ele não encontra satisfação, ele não consegue amar, ele não consegue encontrar um lugar onde ele possa depositar a alma e ter confiança que ele está depositando em um lugar sólido, ele fica, sabe, buscando as coisas. Como vai dizer Paulo em Atos 17, ele fica tateando. Os gregos estavam assim, e os homens estão assim, o mundo está assim. Os homens continuam procurando, sem entender, sem achar, sem encontrar. Então nós precisamos entender isso. É cosmovisão, um comprometimento do coração.
forma como nós vamos enxergar as coisas. Então, não é somente ou meramente algo intelectual, cosmovisão, né? Que parece ser um conceito meio da astrologia ou coisa parecida, não é necessariamente, né? Então, nós precisamos entender que a cosmovisão não fala de algo intelectual somente. Fala da vontade do coração, irmãos. Onde está o descanso do teu coração? Onde você deposita a sua vontade? Onde você consegue reclinar e descansar? Como você consegue olhar para aquela sua dívida e falar: encontrei descanso. A dívida não vai me matar. Ela não vai me fazer se suicidar. Ela não vai fazer amanhã eu ficar profundamente estressado, porque eu tenho descanso. Eu consigo olhar e consigo encontrar descanso. Porque eu olho para as promessas de Deus e elas fazem com que eu venha descansar. Nós precisamos compreender isso. Deus é a fonte de descanso. Sem Deus não existe descanso. Consegue entender? Só Deus pode falar da realidade. Só Deus pode falar do mundo. Só Deus. Então nós conseguimos compreender quando aqueles homens dos 4 evangelhos, os cegos, os coxos, todos os demais homens que estão doentes, clamam por Jesus. Eles estão clamando para ter descanso, irmãos. Não é meramente para ser curado, entende? A questão aqui não é somente cura, é ter descanso, é a alma descansar, é encontrar refrigério. É para aquele que está faminto na alma e receber. E conseguir ter paz. Conseguir ser saciado. Então nós precisamos compreender essa totalidade. E como viver diante, principalmente do nosso contexto, irmãos. Diante de um contexto onde os homens odeiam a Deus. Onde os homens não conseguem ter graça e misericórdia. Onde os homens não conseguem. E uma coisa muito importante nós precisamos se atentar, irmãos, é que ensinar bons costumes ao homem e não ensinar quem é Jesus, não pregar a ele o evangelho, é inútil. Só o evangelho salva. Essa é a perspectiva de cosmovisão. Cristã, especificamente. É conseguir fazer com que os homens entendam. É fazer com que um cego volte a enxergar através de Jesus. E assim ele consiga viver de forma adequada e satisfatória. Então, quando nós vamos analisar essa questão do coração, vamos analisar um pouco a questão da personalidade, né? A personalidade é o principal elemento dos seres humanos. Como é justo dizer, né? É o principal elemento de Deus, infinito em sua personalidade e ser. Nossa personalidade está fundamentada na personalidade divina. Isto é, descobrimos nosso verdadeiro lar em Deus. E no relacionamento íntimo com Ele, como disse Pascal, há um vazio no formato de Deus no coração de cada homem. E nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós, ou em ti, como vai dizer Agostinho. Então nós precisamos entender isso, que é descansarmos. Em meio a essa vida moderna, em meio a essa loucura que é a vida moderna, em meio a essa falta de descanso e paz na alma que o moderno não tem, você sentar e descansar. Você poder encontrar com Jesus. E você entender que você não está no amanhã. Ele é provedor. Ele é fiel. Então nós precisamos olhar para os atributos de Deus e ver que o que Ele diz, Ele cumpre. Deus não mente. Nós entendermos que quando nós vamos falar dessa perspectiva de toda a realidade, nós estamos firmando um compromisso com a pessoa de Deus. Quem Deus é? É olhar para Ele e depositar toda a esperança nele. Porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Como Deus satisfaz nosso anseio mais fundamental?
Ele o faz de diversas maneiras, como o complemento perfeito de nossa natureza, ao satisfazer nosso anseio de um relacionamento interpessoal, sendo em sua onisciência o fim de nossa busca por conhecimento, e em sua natureza infinita o refúgio de todo medo, sendo em sua santidade o fundamento justo da nossa busca por justiça, em seu amor infinito a causa da nossa esperança de salvação, em sua criatividade infinita a fonte de nossa imaginação criativa, e a beleza suprema que buscamos refletir em nossas criações. Então Deus é suficiente para saciar a alma. Deus é suficiente para preencher o que nós não temos capacidade, buscando fora de Deus, principalmente com os nossos esforços, com as boas obras, né? Nós vamos conhecer assim boas obras, né? Nosso próprio esforço, o suor, o labor. E no final do dia chegar diante de Deus está aqui, ó. O que eu fiz? O Senhor pode me dar? Descanso? O Senhor pode me dar alguma coisa? O Evangelho não fala disso. O Evangelho fala que o que Jesus fez é suficiente. Nós vamos olhar para o sacrifício, para o que Jesus fez e vamos descansar. Glória a Deus nas alturas. Ele é fiel. Nós podemos descansar. Então, quando nós analisamos essa questão, né, como vai dizer aqui o autor de Provérbios, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete. O que é que o coração reflete? O coração reflete quem você é. Esse é você. Como você está aí, diante de você mesmo, no teu coração, assim você é. Então, quando nós vamos falar de cosmovisão, principalmente na questão do coração, nós temos que entender que nós temos que ter um compromisso com Jesus, amar Jesus. É amar Jesus sobre todas as coisas. É lidarmos com a vida como Jesus lidaria. E a partir dos ensinamentos de Jesus. Sem os ensinamentos de Jesus, é loucura nós lidarmos com a vida. Nós vamos passar anos e mais anos praticando as mesmas coisas de forma insaciável. Nós não vamos conseguir descansar. Então aqui está a questão. Você é o que você está a pessoa que você está diante de você mesmo. O seu íntimo revela quem você é. Você não pode fugir de você. O seu grande problema na vida é você mesmo. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é uma proposta de você abdicar de você mesmo. Lembra Jesus disse? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga após mim. Então o chamado do Evangelho é negar. A quem? A mim mesmo. É o abdicar das minhas paixões. E principalmente de quem eu penso ser e não sou. Nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão da imagem que nós temos de nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa imagem está baseada numa pessoa que nós criamos, mas que não existe. Você pode ser para você o que você não é. Entende? Por isso é necessário a profunda meditação na Escritura, a leitura bíblica e a vida de oração, para que você se conheça, porque você não se conhece. E a cada dia, através do Evangelho, você vai se conhecendo. Porque Deus vai tornando claro você a você mesmo. Só Ele tem autoridade para fazer isso. Só Deus pode esclarecer quem você é. Só Deus pode dizer para você, você é isso. E se Deus disser para você que você é uma coisa, descanse. Tudo que tiver ao seu redor, tudo que for te acusar ou disser que você não é isso, descanse. O que Deus disse é verdadeiro. Porque Ele é a própria verdade. E o que sai dele jamais poderia ser mentira. Deus é fiel. Então, quando nós vamos analisar essa situação, essa questão de quem nós somos, nós temos que voltarmos para a Escritura e, através da Escritura Sagrada, entender principalmente o que Paulo vai dizer em Efésios 4. Peço que os irmãos estejam abrindo, em Efésios 4. Ficar claro para nós. Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4. A partir do verso 22 ao verso 24. Vou estar lendo. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, aqui o que Paulo vai dizer, os desejos são enganosos. Então, normalmente a visão que nós vamos ter, por natureza, é uma visão falsa. É uma autoimagem manchada pelo pecado. Então, nós não nos conhecemos. Por isso que nós temos que conhecer a Deus para nos conhecermos e conhecer a realidade. Porque nós não nos conhecemos. O homem não se conhece sem Deus. E Paulo vai enfatizar, no verso 24, a questão de uma nova natureza, criada segundo Deus. Isso é muito importante, irmãos. A fonte do verdadeiro conhecimento de quem nós somos, da forma como devemos viver, da forma como nós viveremos nesta terra, é uma forma segundo Deus. Então, Paulo está falando para abdicar das paixões e desejos e buscar em Deus o que só Deus pode dar. Um novo entendimento sobre as coisas. Uma forma de lidar que é procedente da verdade. E a verdade criou o mundo. Lembra? Se a verdade criou o mundo, e se nós vamos buscar na verdade essas informações para nós vivermos, nós vamos viver segundo a verdade. E essa é a forma adequada de se vivermos. Fora de Jesus não existe verdade. Existem coisas que vão compor a verdade, mas só Jesus é a verdade. Isso é muito importante se afirmar. Então, através de Jesus, nós conhecemos todas as coisas que nos são necessárias para vivermos uma vida tranquila, mansa, principalmente buscando a santificação, onde nós teremos gozo em Deus. Depois de um dia de frustração, você olhar para o sacrifício de Jesus e você conseguir descansar. Isso seria, irmãos, uma cosmovisão sólida e cristã. Nós precisamos voltar a entender Jesus, ou entender a partir de Jesus, melhor dizendo, toda a realidade. Principalmente relacionamento, irmãos. Relacionamento com o outro, com o co-igual. Nós precisamos entender isso. Um calvinista holandês, chamado de Abraham Kuyper, vai dizer: não há uma só polegada quadrada no domínio total da existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não grite, é meu, pertence a mim, está debaixo do meu senhorio. E é por isso que nós podemos descansar, buscar nele a forma adequada de se viver. Que Deus nos dê graça, irmãos, para entendermos a realidade a partir de Jesus, para vivermos como cidadãos, como seres humanos, como igreja. Ter liberdade no seu trabalho. E a cada dia buscar em Jesus uma compreensão mais adequada dessa liberdade. E viver para a glória de Deus, irmãos. Um coração que ama Jesus vive para a glória de Deus. Então ele abdica das suas próprias paixões. Viver uma vida egocêntrica, egoísta. E se doa para o outro. Que Deus nos dê graça. Que faça com que nós venhamos a compreender toda a realidade a partir de Jesus. E que assim possamos viver e nos desenvolver para a glória de Deus. Deus nos abençoe.